A ausência importante no Vasco gera sequência de questionamentos envolvendo o importante atleta e magnata grego de olho em SAF do Vasco, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após a construção de uma nova sequência positiva no futebol do Vasco, com 2 vitórias contra equipes em duelos importantes, Vasco voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro justamente no compromisso decisivo contra a equipe do Botafogo, um clássico importante onde o Vasco também jogava contra o líder da competição e uma equipe que vive um momento de fato muito bom na temporada e com muitas dificuldades. O Cruz Maltino foi facilmente ultrapassado em relação ao placar pela equipe do Botafogo. O técnico vascaíno Rafael Paiva sabe que no futebol um clássico é muito mais do que apenas um jogo. Pedir desculpas após a derrota assim, ainda mais contra o líder do campeonato, é como admitir que a expectativa foi quebrada e que eles ficaram aquém do que o momento realmente pedia para ser imposto pelos jogadores. Foi durante apenas 15 minutos iniciais do primeiro tempo do compromisso que o Botafogo conseguiu praticamente resolver o compromisso. O Vasco enfrentou uma grande dificuldade para que conseguisse principalmente anular os ataques do Botafogo e abdicou muitas vezes de atacar o seu adversário, permitiu com que a equipe do Botafogo estivesse de uma forma bem confortável dentro desse compromisso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Falhas e mais falhas, principalmente muito cedo dentro do compromisso, fizeram com que o Cruz Maltino pudesse assim estar conseguindo gerar gols bem fáceis para o adversário. E assim, Paiva sabe que esses momentos de decisão afetam principalmente a confiança do time, que não conseguiu se recuperar no segundo tempo, ainda mais com um jogador a menos. Abre aspas, a gente tem que pedir desculpas pelo resultado, não é o que a gente gostaria mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é clássico e o clássico a gente tem que competir mais. Os 15 primeiros minutos comprometeram todo o jogo. A gente errou porque tomou 2 gols e ficou no limite do erro. O segundo gol a gente errou em uma jogada que tentou construir. O primeiro tempo a gente não se encontrou. Ainda acho que a gente poderia ter feito um gol para entrar no jogo. A postura seria bem diferente. No segundo tempo, a gente se defendeu bem, a gente lutou, teve hombridade, a gente tentou ir longe do resultado, a performance que a gente gostaria, mas continuamos vivos. O Bahia perdeu também, a gente precisa dar uma resposta, fecha aspas, disse ele. O compromisso contra o Botafogo foi mais um em que Felipe Coutinho, o jogador que foi contratado pelo Vasco durante a segunda janela de transferências da temporada, se fez ausente na equipe. É claro que cada vez que um jogador da magnitude de Felipe Coutinho não se faz presente nos compromissos com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor abre uma série de questionamentos. Dessa vez ele chegou à 9ª oportunidade em desfalcar o Vasco desde que retornou ao Cruz Maltino. A ausência de uma forma mais constante de Coutinho se tornou um ponto de interrogação e despertou também algumas dúvidas para o torcedor vascaíno. Afinal, não é todo dia que um jogador desse calibre volta ao seu clube de origem e também tem uma quantidade de ausências bem frequente nesse período atual. É compreensível que neste momento as questões físicas sejam uma realidade para Felipe Coutinho, jogador que passou um determinado período sem atuar, ainda mais em um nível tão alto quanto o do futebol brasileiro, que claro, exige muito fisicamente e que faz com que um jogador que veio de fora de uma outra liga possa sentir de maneira inicial alguns problemas em relação ao físico. A situação de ausência de Felipe Coutinho, um jogador que naturalmente esteve se tornando titular no Vasco, também afeta principalmente o lado tático. O jogador que tem de ser substituído muitas vezes e alterar de forma frequente o plano de jogo montado pelo técnico Rafael Paiva. Em tempos que o Vasco necessita entregar uma alta competitividade, perder um jogador importante em diversos jogos representa mais do que uma ausência. A
assim a falta de uma peça-chave na engrenagem do time do Vasco, que claro, ainda não tem rendido o esperado com Coutinho, mas claro que é um jogador muito importante e que tem buscado performar aquilo que se espera dele, mesmo nesse momento estando ausente. O Vasco ainda tem projetado e arrumado todo um cenário na qual possibilite a direção ao conseguir revender a sua SAF, que permita assim com que o Cruz Maltino possa ter a partir de 2025, quem sabe, uma nova administração e recursos financeiros que possibilitem novamente investimentos robustos e principalmente assertivos para que o Cruz Maltino possa buscar uma evolução. A organização para a venda da Sociedade Anônima do Futebol do clube tem buscado um andamento e claro que as movimentações estarão aumentando de uma forma progressiva. Ainda durante os últimos meses, alguns investidores foram especulados. O mais recente trata-se do magnata grego Evangelos Marinakis. A notícia sobre esse possível interesse foi divulgada justamente pelo jornalista Jorge Nicola, que rapidamente ganhou destaque. Embora não haja nenhum tipo de negociação avançada entre o empresário e o Vasco, o fato de um investidor de seu calibre estar considerando o clube é um sinal bem promissor. Marinakis é um nome respeitado principalmente após os últimos clubes que conseguiu adquirir participação e que principalmente conseguiu trazer evolução a esses clubes. O Nottingham Forest da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e também o Rio Ave são os 3 clubes que fazem parte do leque de clubes do empresário grego. Agora ele tem buscado expandir as suas atividades no Brasil e pode trazer uma oportunidade de quem sabe adquirir o Vasco. Recentemente ele contratou Edu Gaspar, um executivo brasileiro que tem uma carreira sólida na Europa. Essa movimentação busca também justamente mais esse fato de ter uma equipe no Brasil. A principal parte da fortuna do empresário vem do setor marítimo, onde a sua família conta com uma frota de dezenas de navios. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.